Pois é, mal começou as eleições, mal começou as campanhas e já começou as fake news. O que eu vim trazer aqui nesse vídeo hoje é o próprio Eduardo Bolsonaro desmentindo uma fake news aí que foi propagada pela imprensa brasileira sobre a história do Pix, que ele queria trazer aqui para o Brasil, ou negociar, ou trocar o Pix brasileiro pelo Pix americano. Só que isso é uma baita de uma fake news. Na verdade, foi um vídeo onde ele deu uma entrevista que tiraram de contexto e acabaram que estão fazendo o mesmo que fizeram com o Bolsonaro, quando o Bolsonaro era presidente da República ou estava concorrendo a presidente da República. Fica aqui até o final desse vídeo para você entender todo esse contexto sobre essa questão do Pix e também aqui, Flávio, o Eduardo Bolsonaro vai falar sobre de quem realmente é a culpa do tarifaço esse do Trump de 25%. Assista até o final, depois você comenta aqui embaixo o que você acha. Você está no canal Tudo Sobre Política, assista agora o que Eduardo Bolsonaro vai falar sobre essa fake news. Então, na verdade, ele até cobra retratação dessas imprensas que divulgaram isso daí, sobre o que ele estava falando aí, sobre o Pix, que na verdade foi tirado de contexto. Assista aqui o que ele fala. Contra mim para tentar beneficiar o Lula da Silva. Primeiro aqui eu vou mostrar para vocês, saiu em várias imprensas, essa notícia aqui do Globo. Eduardo Bolsonaro sugere troca do Pix por sistema americano Zelle e vira alvo de críticas nas redes. Aí no mesmo sentido, depois veio Metrópolis, Estado de Minas, O Tempo e vários outros. Porque é comum na imprensa, quando um fala uma coisa, outros vão replicando sem checar a fonte daquilo que pode ser mentiroso. E nesse caso e é mentira braba. Eu quero que vocês acompanhem comigo a resposta que eu dei numa entrevista para a Transamérica na data de ontem, hoje quinta, então ontem foi dia 5 de junho, quarta-feira, para vocês verem se em algum momento eu falo em substituir o Pix pelo Zelle, ou se eu faço justamente o oposto a isso. Vamos dar uma olhada aqui? E eu quero que vocês escrevam para mim aqui nos comentários o que vocês acharam da minha resposta. Se teve alguma coisa demais, se eu estou querendo substituir o Pix, se vocês concordam com o Globo ou acham o que eu estou pensando aqui, que é uma fake news. A forma para todos os brasileiros, que é a questão do Pix. Muito se falou, né, que as empresas de cartão de crédito americanas estão por trás desses questionamentos tarifários, dessas tarifas que vão vir, né? A briga vem do ano passado, o senhor sabe muito bem que isso estourou no ano passado, né? E voltou agora à discussão. O Pix está ameaçado? Felipe, isso daí, né, nós fizemos um pedido aos americanos para que qualquer tipo de tarifa, né, ou retaliação nesse sentido comercial, que ela demorasse, que ela esperasse pelo menos até a eleição desse ano. Ou seja, eu não pedi substituição do Pix, eu não pedi o fim do Pix, eu não falei nada com relação a piorar o meio de transação criado pelo presidente Bolsonaro, porque eu sou pró-Pix. Mas vamos continuar aqui. Porque se o Flávio Bolsonaro for eleito, teremos outra diretriz do governo federal. O Flávio não vai na Casa Branca, né, mentir ao presidente Trump e depois retornar ao Brasil e falar todo tipo de arbitrariedade. Ou fazer como o Celso Amorim, que é quem hoje aconselha e comanda a política internacional brasileira, que depois do encontro no Salão Oval de Trump com Lula, disse, né, no Brasil, que agora os Estados Unidos aprenderam a lidar com o Brasil. Não é dessa maneira que você vai fazer política e evitar essas taxações. Ou seja, Lula está fazendo errado. E ele chega para o Trump, fala uma coisa na Casa Branca e quando volta ao Brasil fica de bravata, inclusive sendo aconselhado pelo senhor Celso Amorim, que é quem de fato comanda a política internacional brasileira. Com Flávio Bolsonaro haverá outra diretriz, uma diretriz de respeito, de estabelecimento de uma relação de confiança, onde não será mais necessário os americanos taxarem o Brasil, mas sim haverá um acordo de livre comércio para beneficiar ambos os países numa comercialização muito mais justa. É o que eu falei sobre o Jair Bolsonaro.
Quando o Trump estava para taxar todo o aço que chega nos Estados Unidos, o que o presidente Jair Bolsonaro fez? Defendeu os empregos e interesses dos brasileiros. Pegou o telefone, ligou para o presidente Trump, expôs os seus argumentos, fez compromissos, e com Jair Bolsonaro dá para você confiar, com o Lula não dá para você confiar. Vide que ele promete que não vai censurar mais as empresas americanas e os brasileiros internautas, e quando volta ao Brasil ele cria um decreto revivendo o Ministério da Verdade para censurar as redes sociais. Então Lula não é confiável, e esse foi o pedido que nós fizemos. Agora, os Estados Unidos, né, têm mecanismos muito semelhantes ao PIX, como por exemplo o Zelle. Essa questão aqui também da regulamentação das redes sociais, que o Lula está com sede de querer regular as redes sociais, isso aqui é para abafar a direita. Por que eu falo isso? Em 2018, o Bolsonaro não tinha tempo de televisão para fazer sua campanha. Ele fez totalmente sua campanha via internet. O Bolsonaro conseguiu se eleger em 2018 sem tempo de televisão, usando apenas as redes sociais dele, um celular. Muitas vezes, com um celular, ele gravava as campanhas, ele gravava o projeto os projetos que ele tinha para o Brasil em 2018. Aí por isso que o Lula hoje ele fala muito em regulamentação das redes sociais. E sabe o que é mais engraçado nisso? Não sei se é engraçado ou triste. Ele pega alguns casos assim de coisas que é sensível para poder colocar esse projeto adiante. Aquelas coisas que causam comoção nacional, ele pega um ponto ali, vamos supor, proteção das crianças, proteção das mulheres e tal, para poder colocar a agenda dele de regular as redes sociais. E aí, no meio disso, na decisão, tem lá a decisão de não sei o que, antidemocrático, só que é umas coisas assim que não tem definição. Lá na decisão dele, lá sobre a regulação das redes sociais, no projeto que ele quer, no decreto aí que ele fez aí, para a regulamentação das redes sociais aí. Mas vamos acompanhar aqui o que o Eduardo Bolsonaro continua falando sobre o tarifaço do Trump e sobre a história do Pix aí, que estavam dizendo que ele estava querendo substituir o Pix brasileiro pelo Pix americano. Vamos ver, vamos escutar o que ele fala. Quem é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então, o Zelle é algo semelhante ao Pix, assim como o Venom. Tem vários outros meios de pagamento comumente utilizados pelos Estados Unidos. Então, aqui quando eu abro, igual você no Brasil, quando eu abro a sua conta bancária, tem lá a possibilidade de você acessar o Pix e fazer uma transferência. Aqui nos Estados Unidos tem o Zelle. É só isso que eu falei. Eu citei o Zelle para dizer o seguinte: americanos, olha só, calma aí. O que há de problema com o Pix quando vocês têm plataformas semelhantes sendo utilizadas nos Estados Unidos? Esse é um bom argumento para você botar na mesa. Agora, é claro que com Flávio Bolsonaro presidente, a gente vai melhorar muito mais esse tipo de justificativa. Por quê? Porque você vai ter um país que vai visar parceria com os Estados Unidos, que é, né, o país estrangeiro que mais investe no Brasil. Mais comércio a gente tem com a China, mas de investimentos são os norte-americanos. Não dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como, por exemplo, terras raras. E aí, pessoal? Era isso daí. Falei alguma coisa demais? Falei em acabar com o Pix? Falei em substituir o Pix pelo Zelle? Responde para mim aqui nos comentários. E diz para mim se não é revoltante eu acordar hoje e começar um monte de gente a falar: Eduardo, olha só o que estão falando, olha só o que saiu, etc e tal. E não é culpa da Transamérica, não. É culpa de quem viu esse vídeo. Eu só falei no Zelle nesse vídeo. Não há outra fonte. É por isso que eu estou sendo bem claro ao desafiar o Globo a falar qual é a fonte, qual é a minha declaração dizendo que eu sou a favor de substituir o Pix pelo Zelle. Porque a maioria dos brasileiros nem sabe o que é Zelle. Mas por amor ao debate e por respeito à verdade, vamos olhar aqui o final da resposta. Né? Manganês que os Estados Unidos importam. Aqui eu estou falando onde que a economia do Brasil complementa a economia americana, porque em diversos outros segmentos nós somos concorrentes. Agora, onde é que a gente se complementa? É nessa parte que eu estou. E aí eu começo a falar das terras raras. 100% do manganês, e o Brasil é um grande produtor de manganês. Dá para a gente conversar e botar na mesa isso daí e tentar segurar um ímpeto de retaliação contra qualquer meio que a gente utiliza aqui de pagamento. Agora, atualmente, a gente está contando com a sorte.
O Lula só vai nos Estados Unidos para defender CV e PCC e representar interesse chinês. Aí realmente fica complicado, né? O Lula levou as terras raras brasileiras para a mesa de negociação com o Trump e falou para o Trump: Trump, pare de brigar com a China. E depois ainda disse: olha só, americanos, eu estou aqui na Casa Branca, mas o meu negócio é fazer lobby a favor do CV e PCC. Não declarem os nossos cartéis como narcoterroristas. Continuem sem dar esse rigor no combate ao narcotráfico, beleza? Você acha que o Trump olha para um negócio desse e ele pensa o quê? Não, vou apostar no Lula porque o Lula está fazendo certo? Ou será que tem o Flávio Bolsonaro aqui como alternativa? E é o Flávio Bolsonaro porque o Jair Bolsonaro está preso, porque deveria ser o Jair Bolsonaro se a gente tivesse uma democracia? Porque ele está vindo aqui justamente fazer o contrário. Meus caros, foi sugerido taxar o Brasil. Agora está na mesa do Trump. Se o Trump não taxar o Brasil, isso é 100% devido à conduta de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro deve ser enaltecido como o vitorioso que impediu o Brasil de ser taxado. Porque a depender do Lula, já teria sido há muito tempo. Como eu vou mostrar aqui na sequência, que o Lula deseja as tarifas. Estamos aí à mercê desse tipo de situação. Para finalizar, por que a seção 301 está recomendando essas tarifas? Por conta das censuras que o Moraes fez na eleição de 2022. Por conta da censura que o Lula está recriando agora com o seu novo decreto presidencial. Por conta da falta de combate à corrupção. Por conta do privilégio de outras empresas internacionais em detrimento das americanas. Então, isso tudo não está dentro do alcance do Eduardo ou do Flávio Bolsonaro. E ainda assim, nós levamos a mensagem aos Estados Unidos. Por favor, não tarifem o Brasil. A gente acredita que punições individuais contra pessoas que estão se comportando como tiranos, essas são válidas. E sempre buscamos, como por exemplo a Lei Magnitsky, que eu particularmente, não falo aqui pelo Flávio, mas eu pedi o retorno delas contra o Moraes e a sua esposa Vivi Barsi de Moraes. Deixo aqui bem claro nisso. Mas não tem o poder da caneta. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E aí, pessoal? Viram minha resposta? Dá para extrair dessa resposta uma notícia igual essa daqui? Que Eduardo Bolsonaro sugere troca de Pix por sistema americano Zelle e vira alvo de críticas nas redes? Dá para fazer igual o Metrópolis Pix? Eduardo Bolsonaro sugere que o Brasil troque Pix por Zelle dos Estados Unidos? Ou o Estado de Minas, Eduardo Bolsonaro sugere troca de Pix pelo Zelle dos Estados Unidos? Na mesma sequência ali vem o tempo. O que é o Zelle? Aplicativo sugerido por Eduardo Bolsonaro para substituir o Pix. Meu Deus do céu! Que irresponsabilidade! Eu sei que a maioria disso daqui vem replicado de outros veículos de comunicação. Mas vocês não têm o direito de fazer isso. Vocês estão inserindo no debate uma inverdade. Por favor. Se são veículos de comunicação que se dão respeito, façam uma retratação. Não tem problema. Às vezes é erro e só erra quem trabalha. Não estou aqui para dar lição de moral em ninguém, não. Porque às vezes eu também erro. Mas convenhamos, entre a resposta que eu acabei de dar aqui nesse vídeo e uma matéria como essa daqui, no mínimo, eu tenho que adjetivar de canalha. É uma canalice. É um absurdo. É uma irresponsabilidade. E como eu falei, que eu vou comprovar, o Lula, para além do Pix, sabia que o Brasil sairia essa sugerência da seção 301 para que o Brasil fosse tarifado. E eu vou começar aqui com só o comecinho do vídeo aqui do Lorival da CNN. Tem gente que não gosta, nem sempre é a melhor fonte, mas é um cara que aqui falou corretamente. Vamos dar uma olhada nele e depois ir para a cereja do bolo. Qual que é a cereja do bolo? Dani Lima. Não vai dar para dizer que a Dani Lima é uma blogueira de extrema-direita. E ela escreve no mesmo sentido. Ela mostra não só que o Lula já sabia, como que o Lula orientou a sua equipe a armar uma arapuca contra o Flávio Bolsonaro. Isso aqui sim, um gabinete do ódio. Isso aí sim, uma campanha de desinformação. Inclusive a custo de muito dinheiro público. Mas vamos ver o Lorival aqui rapidamente. A tendência aqui é a misturar a questão do processo do USTR, do Escritório de Representantes do Comércio, e as questões políticas. Não existe ligação entre essas duas coisas.
Eu trouxe aqui no dia 23 de abril a informação de que os Estados Unidos iam adotar tarifas contra o Brasil e que eram em torno de 30%. Acabaram saindo um pouco menos, 25%. 23 de abril. No dia 7 de maio, o presidente Lula se reuniu com o presidente Trump, tiveram uma boa reunião. E aí nas redes sociais eu li que eu estava errado, que está vendo, a química é muito boa, não vai haver tarifas. No dia 27 de maio apenas foi que Flávio Bolsonaro se reuniu com Trump, 26 com Trump, 27 com Marco Rubio. Uhum. E aí depois veio a designação dos grupos terroristas, PCC. Ou seja, se 20 e poucos de abril, um jornalista, todo respeito ao Lorival, tá? Mas se dia 20 e poucos de abril, um jornalista falou, olha, tá vindo tarifa por aí. Tá vindo o resultado da investigação da chamada Seção 301. Seção 301 foi uma investigação técnica do ponto de vista comercial que demorou cerca de 1 ano. Não foi agora, não. Há 1 ano a Seção 301 está rolando. E o que o Brasil fez para impedir essa tarifação dos produtos brasileiros? Nada. Porque o Lula deseja essas tarifas. Porque ele acha que isso vai aumentar a popularidade dele, vai melhorar a votação dele na eleição. Da outra vez que o Trump inicialmente aplicou uma tarifa, o que aconteceu? O Lula oscilou positivamente. Aqui eu vou ter que concordar com o Eduardo Bolsonaro, sabe por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro está falando aqui a real. Porque o Lula faz isso e ele sabe que ele tem o apoio da mídia. Tanto é que a mídia começou a divulgar essa fake news aí de que Eduardo Bolsonaro estava querendo mudar o Pix brasileiro aqui para trazer o Pix americano ou acabar com o Pix brasileiro. Não faz sentido isso, porque foi no próprio governo do pai dele que foi criado o Pix e hoje isso é uma baita forma de pagamento para os brasileiros. Vocês acham mesmo que ele ia dar tiro no próprio pé? Vocês acham mesmo isso? Ah, tá louco. Isso é uma coisa assim, ó. É por isso que eu digo, ano de eleição, a gente vai ver de tudo. Até começar a campanha, a gente vai ver de tudo. Mas vamos continuar vendo aqui o que ele fala mais aqui sobre agora ele tá falando aqui sobre o tarifaço, que o Lula já sabia que o país ia ser tarifado, mas ele sabia que isso ia rolar uma narrativa de que era culpa do Flávio Bolsonaro e ele ia ganhar, como é que se diz? Ia ganhar pontos para a eleição agora que vai ter agora nesse ano. 6%. O Sidônio pegou aquela informação e saiu mandando para todo mundo, né, que não, o Lula defende a soberania brasileira, Vamos defender contra os imperialistas yankees. E vai ter gente que vai acreditar nessa narrativa. Ele oscilou dentro da margem de erro, mas positivamente. E aí, o que eles querem? Eles querem mais uma dose dessas, porque acreditam que a eleição vai ser decidida no detalhe e que isso poderia ser benéfico ao Lula. Mesmo que você pegue a conta disso. Mesmo que o brasileiro esteja no meio desse caminho conflituoso que o Lula está buscando com o Trump. O Lula não está nem aí para você, cara. Ele quer mais é que você se lasque. Se isso vai gerar desemprego, inflação, etc., ele está mais adorando isso, porque quanto mais desempregado e quanto maior a inflação, significa que mais gente vai depender do Estado para se alimentar. Mais gente vai depender do Bolsa Família, de programas assistencialistas. E é essa a maneira pela qual Cuba conseguiu colocar todo o país de joelho. E usar a fome de instrumento político, isso não é algo novo. É por isso que o PT não critica a Venezuela dos tempos de Chávez e de Maduro, mesmo com a inflação nas alturas, mesmo com o povo sendo esmagado, com as maiores taxas de homicídio de todo mundo, mais do que países em guerra. Então, o Lula deseja as tarifas. E a desinformação é tão grande que a própria porta-voz do State Department, que ela fala português aqui, a Amanda Robertson, teve que vir a público para fazer esclarecimentos, porque estava havendo uma confusão gigantesca, já que a imprensa não está conseguindo informar e comunicar de maneira correta. E talvez até esteja fazendo-o propositalmente, né? Está lá. Estados Unidos indicam que Pix não é alvo de sanções contra a CV e PCC. Mas vamos para a cereja do bolo para finalizar esse vídeo aqui com muita propriedade e botar a nossa blogueira de extrema direita, Daniela Lima. Sim, Dani Lima. Ela escreveu que Lula já sabia das tarifas e armou uma arapuca para o Flávio Bolsonaro. Olha só o que diz
a Daniela Lima. Não é o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos ou nenhum blog de extrema-direita. Olha lá, bastidores. Estados Unidos indicaram ao Planalto risco de novo tarifaço semana passada. E detalhe, essa tarifa ela não foi implementada, ela foi apenas sugerida. Ela não foi implementada, ela foi sugerida. Porque para ser implementada ainda falta a canetada do Trump. Se o Trump não aplicar essa tarifa, eu não acho que ele vai dizer nem que sim, nem que não. Ele vai deixar o tempo passar até as eleições. É 100% por conta de Flávio Bolsonaro ter evitado que o Brasil fosse tarifado. Em que pese os argumentos justos utilizados pela equipe técnica da Seção 301, dentre os quais que o Brasil censura com Alexandre de Moraes, que o Lula censura com a criação do novo Ministério da Verdade, que o Brasil tem uma falta no combate à corrupção. Ou vocês acham que está bom o combate à corrupção no Brasil? Com a esposa do Moraes recebendo 129 milhões de reais para advogar a favor de banqueiro. Vão aqui para os trechos que eu selecionei da matéria da Dani Lima, tá? Ela está falando com uma fonte e essa fonte reporta a ela, abre aspas. Eles disseram, inclusive essa fonte aqui é uma fonte brasileira que estava em contato, estava no meio das negociações com os americanos. Eles disseram que tinha um prazo para dar publicidade. Eles quem? Os americanos. Os americanos disseram que tinham um prazo para dar publicidade às conclusões do estudo que foi usado agora para justificar a nova ameaça de sobretaxa de 25%. Ou seja, os americanos falaram para os brasileiros, Brasil, pessoal do Itamaraty, é o seguinte, a gente tem um prazo aqui para publicar o resultado da Seção 301. E a Seção 301 está recomendando tarifas de 25%. É isso que estava acontecendo aqui. Mas que a divulgação de dados não significava automaticamente a imposição das sanções. Ou seja, toda a imprensa que falou Trump impõe tarifas ao Brasil, nova tarifa americana contra produtos brasileiros, tudo isso que foi falado e noticiado para você é uma fake news, porque não foi aplicada tarifa alguma. Foi apenas a divulgação dos dados, não significa automaticamente a imposição das sanções, das tarifas. Ali vimos que havia risco. Aí o brasileiro começa a maldar o negócio, né? Pessoal do Itamaraty, pessoal indicado do Lula. Ali vimos que havia risco. Começamos a nos preparar. Fecha aspas, relatou a coluna uma autoridade diplomática que estava à mesa de negociações. E depois segue lá, abre aspas novamente. O presidente, né, no caso o Lula, deu a indicação para quê? Para negociar? Para tentar reduzir o risco do Brasil ser tarifado? Para tentar mediar com os americanos? Para tentar falar, amigão, vamos se ajudar aqui lado a lado, de repente a gente ajuda vocês na questão aí dos minerais críticos e vocês não aplicam essa tarifa? Não. O presidente deu a indicação de que era para ir para cima. Ou seja, Lula orientou o conflito. Falou para o Brasil, para os diplomatas, vai para o pau. É o escambau com os Estados Unidos. E por que ele fez isso? A gente vai saber no decorrer dessas matérias. Vem comigo aqui, já deixa o seu like, curte esse vídeo, por favor. Já conhecemos o estilo dele, né, do caso do Lula. Vimos a movimentação do Flávio Bolsonaro, senador do PL do Rio de Janeiro, que é candidato à presidência, que esteve com Trump dias antes da sinalização dada pela equipe norte-americana. Ou seja, eles sabiam que o Flávio, né, estava para se encontrar com o Trump. Vimos a movimentação de Flávio Bolsonaro. Eles sabiam que o Flávio Bolsonaro estava para se encontrar com o Trump e eles tinham a notícia de que o Brasil haveria uma sugestão de tarifação do Brasil de alguns produtos. Entendemos que a ameaça americana tinha fundo político e que a resposta deveria vir na mesma moeda. Fecha aspas, explica a fonte. Ou seja, eles não pensaram em defender o brasileiro. Eles pensaram em usar politicamente essa informação privilegiada de que os americanos iriam dar publicidade à Seção 301, recomendando tarifas ao Brasil, e iam usar isso contra o Flávio Bolsonaro. Aqui vem o crema de la crema, a cereja do bolo. A avaliação do grupo de Lula é de que, por mais que a oposição se esforce para tirar do colo de Flávio a semente da nova intimidação do governo Trump, há um, abre aspas, pecado original, fecha aspas,
que torna a missão quase impossível. A ação amplamente divulgada de Eduardo Bolsonaro no ano passado por sanções norte-americanos ao Brasil em resposta ao julgamento e à condenação do pai Jair pela tentativa de golpe de Estado. Ou seja, primeiro que é uma inverdade, né? Eu nunca trabalhei por tarifas e eu nunca pretendi alterar o julgamento do meu pai. Eu já sabia que ele estava condenado. Alguém tem dúvida disso? Escreve para mim aqui. Você acha que o Bolsonaro em algum momento tinha chance de ser absolvido pela primeira turma do STF? Ainda mais tendo como relator Alexandre de Moraes? Pelo amor de Deus, né? E vocês sabem, nunca vocês vão ver um vídeo meu pedindo tarifas ao Brasil. Em qualquer momento que seja. O que eu pedia era sanções individuais contra o Alexandre de Moraes. Isso aí sim, por violação de direitos humanos. E assim ocorreu. Agora vocês vejam que foi armado uma arapuca contra o Flávio Bolsonaro. Pega esse recorte, manda esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Me ajuda a reverter essa fake news. Porque nós só temos vocês. O Lula tem bilhões do dinheiro do pagador de impostos que ele investe em comunicação para comprar youtuber, para comprar imprensa, para fazer esse tipo de nojeira aqui. Não vou acusar todas de receberem recursos públicos e se venderem por isso, mas certamente uma boa parte da imprensa nacional, sim, é prostituta do Lula porque visa receber dele dinheiro público, independentemente de qual seja a orientação da notícia ou do viés dos artigos. Aí era isso, pessoal. Deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal, fica atento aqui nesse canal, porque aqui eu vou trazer uma verdade que muitas vezes a mídia tradicional não vai mostrar. Ainda mais que ela não quer que a família Bolsonaro chegue ao poder novamente. Deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.